Bom, então essa é a quarta aula de Geografia Física. Hoje a gente vai tentar encerrar, então, essa parte de Geologia do, de Geografia. E a ideia hoje é falar um pouco sobre, mais especificamente, o Brasil, né? Falar um pouco sobre o relevo, o solo, a estrutura geológica. Então a gente começa falando justamente sobre a estrutura geológica do Brasil, né? Bom, o Brasil, ele é formado basicamente por bacias sedimentares e escudos cristalinos. As bacias elas ocupam cerca de 65% do território e são formados por rochas sedimentares, né? E os escudos cristalinos são formados por rochas metamórficas e magmáticas e ocupam cerca aí de 35% do território brasileiro. O que que isso sugere? Sugere que a gente não vai ter relevos muito altos aqui no Brasil, tá? Então, 78% do relevo brasileiro é menor do que 500 metros. Então, a gente realmente não vai encontrar cadeias de montanhas ou cordilheiras como a gente encontra em outros lugares. E isso é característica, né, de um país estável, de um país que não tem encontros de placas cortando seu território ou próximo a ele. Então, esses relevos mais altos, essas altitudes menores que a gente vai ser resultado justamente dessa estabilidade que o Brasil apresenta em relação às placas tectônicas. Então, a gente vai falar um pouco sobre essas formas do relevo, sobre os planaltos, planícies e as depressões que a gente encontra aqui no território, né? São justamente essas três feições, né? As planícies, os planaltos e as depressões, e a gente vai falar um pouco de cada uma delas. Bom, a gente começa com os planaltos, né? Os planaltos são as estruturas mais antigas e desgastadas que a gente vai ter no Brasil e vão ser as estruturas mais altas também. Esses planaltos eles podem ser formados pelas bacias sedimentares, podem estar em cima dessas bacias ou podem também estar localizados nos escudos cristalinos, que a gente também pode denominar como crátons, né? O vestibular cobra como se fosse a mesma coisa, crátons e escudos cristalinos. E em relação a essa questão da altitude, né, quando a gente fala de uma altitude baixa, a gente está falando em comparação a outras formas do relevo que a gente encontra na superfície do planeta. Então, por exemplo, né, o maior planalto do Brasil é o Pico da Neblina, e ele tem 2.993 mil metros. Então, quando a gente olha dessa forma, a gente pensa, né, nossa, isso não é baixo, isso é muito alto. Só que quando a gente compara com outros relevos, como por exemplo o Monte Everest, a gente percebe que o Pico da Neblina tem praticamente um terço do Monte Everest. O Monte Everest ele tem quase 9.000 metros de altura. Então por isso que os relevos brasileiros são considerados mais baixos, né? E por isso que os planaltos são os mais altos, mas ainda assim são baixos. E nessa questão, né, de serem desgastados, os planaltos, eles são resultados de um desgaste muito intenso, né? Pode ser pelo intemperismo, pela erosão, que é causada em uma superfície que antes era alta, né? Então, esses planaltos sugerem que em algum momento da história geológica o Brasil já teve montanhas altas, mas que depois que localizada em uma área de estabilidade, depois da deriva continental, o processo de desgaste passa a ser maior do que o processo de formação de relevo, porque agora a gente está estável e agora a gente não está mais formando relevo como a gente forma, por exemplo, na Cordilheira dos Andes. Então, o processo exógeno, ele é muito maior do que os processos endógenos. Então, o desgaste
é superior à formação. Então, por isso que são estruturas antigas e muito desgastadas e baixas. A gente difere um planalto aqui no Brasil de uma planície de uma depressão, porque os planaltos são os relevos mais altos, justamente, e as planícies elas são mais planas, elas têm mais regularidade no seu relevo. Não tem tanta ondulação como a gente encontra num planalto, por exemplo. E uma depressão, que é justamente uma superfície rebaixada. Então, também a gente difere por conta disso. Um planalto, embora a gente crie a primeira imagem que venha na cabeça seja um plano alto, os planaltos eles têm diferentes formas. Podem ter muitas irregularidades também, não como uma montanha que tem muita inclinação, mas os planaltos eles têm variação. Então a gente tem os morros, as serras, as escarpas e as chapadas aqui no Brasil, que tem diferentes formatos, diferentes altitudes, né? Então, aqui eu coloquei 3 exemplos. A primeira delas é a Chapada Diamantina. A Chapada Diamantina é aquela ideia mesmo, né, do plano alto. São essas estruturas mais altas aqui que a gente vê. E elas são retas, né, são mais regulares aqui. Então, essa é a ideia que vem na cabeça quando a gente fala de um planalto. Só que ele não é só isso, ele tem muitas variações. Então, por exemplo, aqui na Chapada dos Veadeiros, a gente vê já presente aqui mais ondulações, a gente vê que já não tem tanta regularidade como a Chapada Diamantina. E quando a gente vai para a Serra da Borborema, a gente vê mais claramente ainda essas irregularidades no relevo, nessas ondulações. Então, é mais para ter essa ideia mesmo dessa variação que os planaltos apresentam. Então, aqui, né, a diferenciação de um planalto para outros tipos de relevo, né? O planalto, que é menor que uma cadeia de montanhas, e maior que uma planície, né? E aqui um perfil, né, para a gente conseguir entender como identificar esses relevos em um perfil, né? Que normalmente quando a gente vai falar dessas diferenças do relevo, a gente trabalha com os perfis do relevo. Então aqui a gente consegue ver, né, essa métrica que está mostrando 1.000 e 2.000 metros e esses relevos apresentados. E se a gente seguir aqui, a gente vê que eles apresentam mais de 1.000 metros. Então, por isso, a gente já sabe que é um planalto. Os planaltos, eles são maiores que 200 metros. Então, toda vez que a gente tiver essas estruturas mais altas, a gente vai estar falando dos planaltos. Como diferenciar um planalto de uma planície e uma depressão é justamente essa questão. Os planaltos, eles são mais altos. São os estruturas mais altas mesmo que a gente vai ter no Brasil. E uma característica legal é que normalmente entre planaltos a gente vai ter depressão. Então, essa estrutura rebaixada entre esses dois planaltos aqui, a gente vai chamar de depressão. E o que é uma depressão, né? Depressão é justamente uma área que apresenta um menor nível altimétrico em relação ao seu entorno. Então, vai ser esses buracos, entre aspas, no relevo. Então, nessas áreas, justamente por conta dessa característica rebaixada, a gente vai encontrar o acúmulo de sedimentos, por exemplo. Porque quando a gente pega esse perfil, por exemplo, a gente vê que essas duas estruturas, elas estão sofrendo intemperismo, elas estão sofrendo erosão, assim como a depressão também. Só que o processo erosivo e intempérico que vai acontecer aqui vai carregar sedimentos para justamente para as áreas mais baixas, né? Vai carregar sedimentos para as áreas mais baixas em seu entorno. Então, por isso aqui a gente vai ter uma área de acúmulo de sedimentos. E uma depressão, ela pode se originar pelo desgaste natural, né? Por essa questão mesmo dos agentes exógenos, como a erosão e o temperismo.
ou por forças endógenas, né? Uma ação é, na, su- na- no interior da superfície terrestre, né? Com movimentações que ocorrem na, abaixo da crosta e pode acontecer um rebaixamento do relevo mesmo. E existem dois tipos de depressão, né? A depressão relativa e a depressão absoluta. A diferença entre as duas é que a depressão absoluta, ela vai estar abaixo do nível do mar, né? Então aqui a gente tem o nível do mar passando, e a gente vê que essa depressão, ela é mais baixa que o nível do mar. Então a gente vai chamar ela de depressão absoluta. Já quando essa depressão ocorrer acima do nível do mar, a gente vai chamar ela de depressão relativa, né? Então, a depressão, no caso, vai estar localizada justamente nessa área mais rebaixada. Aqui a gente volta, né, com a imagem da Chapada Diamantina, mas a gente olha agora para outro lugar. Aqui a gente tem os planaltos, como eu falei, e entre eles a gente vai ter essa depressão, essa área mais rebaixada, justamente, né, mais baixa do que o seu entorno. E a gente encerra com as planícies, né? As planícies, como eu havia dito, são as áreas mais baixas, né? Elas têm altitude próxima ao nível do mar ou inferior a 200 metros. Então, a gente pode ter uma planície com 100 metros, por exemplo. A gente ainda vai considerar como uma planície. E o que que acontece, né? Essas planícies, elas são áreas mais planas ou relativamente planas. Então, elas não vão apresentar tantas ondulações como o Planalto, por exemplo. Vão ser áreas mais próximas do que a gente considera como uma coisa reta, né? Mas não necessariamente vai ser essa coisa mais constante. Vai ter, sim, irregularidades, mas muito menos do que os planaltos. Então, a gente vai ter três tipos de planícies, né? Que são as planícies costeiras, fluviais e lacustres, né? Que, no caso, quando a gente fala de uma planície costeira, a gente está falando do acúmulo de sedimentos que são carregados pelo mar e depositados, por exemplo, nos litorais. As planícies fluviais, né? Que são as planícies que são em que os rios carregam e depositam esses sedimentos, né? Nos, nos corpos fluviais. E as planícies lacustres, que no caso seria pelo carregamento dos lagos, né, que vão carregar esses sedimentos e fazer essa deposição. E aqui um detalhe, né, é que essas planícies são áreas mais suscetíveis às inundações, né, então é muito mais favorável se localizar numa planície do que no Planalto, por exemplo, é mais fácil, digamos assim. Então, por exemplo, anterior, em tempos mais antigos, digamos assim, havia uma concentração muito maior de populações perto dessas planícies, porque é um relevo mais constante, né? Com menos irregularidades, mais fácil de se localizar. Só que, como essas planícies normalmente se localizam próximas a rios, principalmente, em épocas de muita chuva, né, é comum acontecer essas inundações. Então, aqui a gente tem uma planície, que é uma área também de acúmulo de sedimentos, assim como as depressões. Por quê? Porque além de ele receber os sedimentos aqui dos planaltos, por exemplo, né, que vão ser carregados para essas planícies também vão receber sedimentos, por exemplo, aqui na imagem, né, sedimentos do mar, né, nas areias, por exemplo, sedimentos em geral. Ou se estiver localizado, por exemplo, próximos de rios, próximos de lagos, vai estar recebendo sedimentos também desses corpos hídricos, né? Então, também é uma área de muito acúmulo sedimentar. Então, aqui, os principais exemplos que a gente tem no Brasil de planície é a planície do Pantanal, a planície da Amazônia e a planície do Pampa, né? Que eu trouxe mais para exemplificar que não necessariamente eu tenho que ter um rio enorme passando, que eu tenho que ter lagos aqui, mas para mostrar justamente que essas planícies elas são áreas mais planas do que os planaltos, né? Dá para ver bem que não tem tanta irregularidade, como por exemplo a Chapada dos Veadeiros, e também é uma área mais baixa, né? É uma área mais
próxima ao nível do mar. Então, a partir disso, a gente entra nas mais famosas classificações do relevo que a gente estuda no ensino médio, né? Que a primeira delas é do Haroldo de Azevedo, que é da década de 1940, né? Então, não precisa saber exatamente como cada autor classificava o relevo, mas é legal saber esses nomes, né? Saber saber que o Haroldo de Azevedo, o Aziz Absaber e o Jurandir Ross, eles foram importantes nessas classificações, nesse estudo do relevo, ajudaram muito. Então aqui a gente vê, né, essas divisões de diferentes planaltos, né? Aqui Planalto Central, Planalto das Guianas, Planalto Atlântico, o Meridional e as planícies, né? A planície amazônica, a planície costeira, a planície do Pantanal e a planície do Pampa. Em 1960, quando a gente vai para a década de 1960, a gente passa a ter a classificação do Aziz Nassib Saber, né? Então a gente já consegue ver mais divisões e alteração de alguns nomes. Alguns se mantêm, né? Por exemplo, aqui o Planalto das Guianas, o Planalto Central, mas a gente vê diferenças, né? Por exemplo, aqui a planícies e terras baixas costeiras, né? Que antes era classificado como planície costeira, pelo Haroldo de Azevedo. Então a gente vai ter essas diferenças, mas a gente vai continuar tendo planaltos e planícies. Já quando a gente vai para 1995 e analisa a classificação feita pelo Jurandir Ross, a gente já vê algo muito mais detalhado e uma presença aqui que a gente não tinha ainda, né? Que no caso são as depressões. Então a gente passa a ter essas identificações e essa classificação mais detalhada mesmo. Mas relaxa, assim, como eu disse, não vai ser cobrado, por exemplo. Ninguém vai te dar um mapa como esse e perguntar qual que é o nome da estrutura 2. Não é assim que funciona. Mas, assim, é mais para conhecimento, mais para saber que esses geógrafos existem e que eles foram importantes para classificação, para o estudo do solo. Então, a gente fala também aqui um pouco do perfil, do relevo, que acredito eu que seja uma das partes mais importantes, né? Que seria justamente saber identificar qual é o relevo apresentado, saber qual a diferença, saber que uma planície ela é mais baixa em relação ao nível, ela está mais ali igualada ao nível do mar, ela não é uma estrutura tão alta, saber o que que é uma depressão, saber que os planaltos são as estruturas mais altas que a gente vai ter, né? E saber pegar um perfil desse e uma questão que pergunte, qual é essa estrutura? O que que é, que relevo é esse? E saber falar que é uma depressão. Então, por exemplo, aqui a gente tem um planalto, por quê? Por conta dessa altitude mais alta, né? A gente vê aqui, né? Próximo a 1.000 metros. Aqui a gente encontra, né? Depressão, um planalto também, né? Que seria essa estrutura mais alta. Quando a gente pega esse segundo perfil, né? Também saber identificar essas duas estruturas altas, saber que são planaltos por conta da altitude, saber e saber, né, que justamente essa área mais rebaixada vai ser uma depressão. E aqui também, né, ver essas, essas diferentes divisões, identificar também, né, essas estruturas mais altas, são os planaltos, essa área mais rebaixada, que é a depressão, ver aqui, né, mas novamente um planalto, né, por conta da altura, mesmo que a gente tenha um rio associado, né, porque, como eu falei, da planície fluvial talvez confunda, mas não necessariamente onde passa um rio tem que ser uma planície. Não, sempre tem que analisar a altitude. Sempre ver aqui, por exemplo, aqui a gente tem 500 metros. 500 metros. Então a gente está vendo que essa estrutura ela é mais alta que 500 metros. Então não tem como ser uma planície. E aqui a planície, né? Por que não uma depressão? Porque provavelmente essa estrutura ela se mantém por um bom período aqui, por um longo espaço. Então por isso uma planície.
E aí a gente encerra essa parte do relevo e entra na questão dos solos, né? Da formação, na degradação e na conservação deles. Então a gente começa falando um pouco da formação. O que que é um solo, né? O solo, ele é o resultado da transformação de uma rocha. Então a gente vai ter uma rocha e ela vai sofrer intemperismo químico, principalmente, e essa estrutura ela vai ser modificada e vai formar os solos, tá? E existem alguns fatores que contribuem para essa formação, que contribuem para esse processo. Então, por exemplo, aqui a gente tem um clima. Como que o clima vai interferir? Para a gente ter essa formação do solo, a gente precisa ter altas temperaturas e alta precipitação. Então, se eu tiver alta temperatura e não tiver água, eu não consigo fazer essa reação química. Se eu tiver muita água, mas eu tiver temperaturas negativas, por exemplo, né? A gente pegar os polos, eu também não consigo fazer essa reação, porque eu preciso da temperatura agindo, eu preciso da água líquida. Então, a gente vai ter uma região específica que vai ter uma taxa de intemperismo químico muito alta, que seria justamente essa faixa compreendida aqui próximo ao Equador, né? Então, o Brasil mesmo, o Brasil ele é um grande formador de solos. A gente não encontra muita rocha exposta no relevo. A gente encontra muito morro de terra, né, que a gente fala. Então, por conta justamente disso, dessa intensa transformação que o Brasil tem. Então, né, no Brasil aqui, nesses países próximos, aqui da parte do continente africano, né, aqui nos países também aqui nessas ilhas, só toma cuidado com um detalhe, né? Não necessariamente todas as áreas que tiverem aqui próximo vão sofrer intemperismo. Então, por exemplo, aqui, por exemplo, a gente sabe que tem a Cordilheira dos Andes. É uma área alta com baixas temperaturas. Então, a água aqui que a gente encontra é congelada. Então, por isso, a gente não vai ter uma grande formação de rocha. Porque, primeiro, que a gente tem um solo muito íngreme, e segundo, que a gente não vai ter água líquida, né? Porque a gente vai ter essas baixas temperaturas. Outro exemplo também, né? São, por exemplo, aqui o deserto do Saara, onde a gente não vai ter água, vai ter temperatura alta, mas não vai ter água, então também não vai ter essa formação intensa dos solos. E outras regiões também que a gente pode encontrar, né? No Brasil mesmo a gente tem regiões mais próximas de uma região árida, né? Semiáridas, como a Caatinga, onde o solo também ele não vai ter essa intensa transformação. Então é legal também ter atenção com isso só. É, segundo, o segundo, a segunda característica que vai ajudar nessa formação do solo é justamente o relevo, né? Quando eu falo de um relevo íngreme não ser bom para a formação de um solo, eu estou falando justamente do escoamento da água superficial. Então, quando a gente tem uma área mais íngreme, a gente tem um movimento de água aqui maior. Então, por exemplo, se chove aqui, parte dessa água ela já vai escoar para essa área mais plana. Então, a gente não vai ter uma infiltração tão efetiva e tão alta como a gente vai ter numa área plana ou com baixas declividades. Então, uma área com ondulações suaves, onde a gente vai conseguir infiltrar mais essa água. É muito importante que haja essa infiltração, né? Esse contato da água com a rocha. Então, o relevo ele vai ser muito importante nesse sentido. Outra característica importante, né, para essa formação é o tempo, porque o solo ele não é formado do dia para a noite, né? O solo ele demanda muito tempo, ele tem um período muito extenso de formação e dependendo da rocha, né, dependendo do material dessa rocha, esse tempo pode ser maior ou menor. Mas então aqui a gente tem, né, esse esqueminha mostrando, né, que antes a gente tinha uma rocha que passa a ter contato justamente com a água, que passa a ser decomposta, né? Ela vai ter contato com organismos vivos, como bactérias, fungos e outros animais também, que vão ajudar, né, na produção do humus e vai contribuir para justamente essa formação. E esses organismos, ele é o quarto elemento que eu coloquei para vocês,
que justamente vai ajudar nessa formação, né? As bactérias, águas e fungos que vão estar aqui produzindo esse humus e ajudando na fertilidade do solo. Então, a gente vai ter as camadas do solo, né? Você não precisa decorar exatamente qual é cada camadinha, porque esse esquema, quando ele é cobrado, ele é dado, né? Então ele vai te perguntar, por exemplo, qual é a região mais fértil desse solo? E aí você vai fazer uma análise, por exemplo, qual região está menos desenvolvida, saber que identificar justamente isso, né? Saber que mais para baixo a gente vai ter as rochas menos alteradas, então vai ter a rocha mãe e vai ter as rochas pouco desintegradas, desagregadas, né? E subindo, quanto mais superficial, mais a gente vai ter um solo bem desenvolvido, né? Então, essa é a ideia das camadas do solo. E ainda sobre o solo, eu trouxe esse esqueminha na aula passada, mas eu trouxe ele de novo para justamente conseguir concluir esse pensamento, né? Juntar um pouco desses fatores que contribuem para a formação do solo. Então, aqui a gente tem precipitação nessa linha azul, e nessa linha vermelha a gente tem as temperaturas. Então, a gente consegue ver, por exemplo, numa floresta tropical, está lá num clima tropical, num clima próximo da linha do Equador, de um clima equatorial, a gente consegue ver que, como a gente tem altas precipitações e altas temperaturas, a gente vai ter um ambiente perfeito para a formação dos solos, né? Que é o caso do Brasil, justamente. Então, a gente vai ter esse solo bem desenvolvido, né? E a gente vai ter essa alteração da rocha mesmo. Já quando a gente pega uma região como um deserto, né? Se a gente pegar, por exemplo, o deserto do Saara, a gente tem temperaturas altas, mas a gente não tem precipitação. Então, essa rocha, ela não vai conseguir ser transformada, ela não vai conseguir sofrer intemperismo. Então, por isso a gente vai ter é, um solo muito fino aqui, que é o que deu para fazer, né? Que a natureza consegue produzir, justamente com a quantidade de água que é oferecida. Então, é mais para entender mesmo o quão importante é a água e as altas temperaturas para a formação dos solos. E entender que justamente pela localização do Brasil e justamente por conta da gente ter muita chuva e altas temperaturas, a gente vai ter um clima perfeito para a formação dos solos. E para encerrar, né, essa parte de solos, são duas definições que já vi aparecer em livros e tudo mais, que é justamente diferenciar um litossolo de um latossolo, né? Qual que é a diferença entre esses dois tipos de solo? Então, a gente vai ter os litossolos, que são os solos inférteis e mais rasos, então são solos pouco desenvolvidos no ambiente que ele é apresentado, está localizado. Então, a gente vai ter esse solo bem próximo ou diretamente acima da rocha matriz deles, da rocha mãe. E esse tipo de litossolo ele é mais comum em áreas com maior declividade, né? Então, áreas a infiltração da água não é tão intensa, como, por exemplo, em áreas que formam latossolos, né? Que consegue ter essa infiltração, essa formação mais intensa. Então, o latossolo, ele é considerado fértil, só que ele não é tão fértil assim. Ele tem um certo grau de acidez, né? Eu vou falar mais pra frente, mas o latossolo, ele é um pouco ácido, então ele não é tão fértil, né? Precisa ter toda uma correção do solo para que haja uma produção efetiva nele. E esse solo, ele normalmente tem mais de 2 metros de profundidade. Então a gente entra agora especificamente nos solos brasileiros, né? Eu trouxe esse mapa para mostrar que o Brasil ele tem muito recurso de solo, ele tem muita diferença. Então cada corzinha dessa aqui vai estar representando um solo diferente, uma característica de solo diferente. E eu trouxe ele também para mostrar que não tem como a gente saber tudo isso aqui. Então eu vou apresentar dois tipos de solos mais importantes que predominam no relevo brasileiro, mas também dizer que você não precisa saber
quais são os solos do Brasil, porque você estudaria só isso, não estudaria mais nada, porque é muita coisa. Então, mais para exemplificar isso mesmo. Então, aqui a gente tem os latossolos, justamente, né? Que são os solos mais avermelhados, né? Que a gente tem, né? Essa cor pode variar de amarelados a avermelhados, mas a cor avermelhada ela é mais comum. Apresentam textura argilosa, então com boa infiltração, e ocupam cerca de 31% do território brasileiro. E é mais comum em regiões planas ou com poucas ondulações, justamente por conta desse grau de infiltração que a gente vai ter e desse intemperismo que vai ser mais efetivo. O segundo tipo de solo que eu trouxe é o argissolo, em que a cor varia de acinzentada a avermelhada, sendo as tonalidades amarelas e vermelhas as mais comuns, né? Então aqui tem uma imagem dessa variação. Esse solo ele apresenta maior teor de argila, como o próprio nome indica, e eles ocupam cerca de 24% do território brasileiro. Então, se a gente junta os latossolos e os argissolos, a gente já tem mais da metade da superfície do solo brasileiro. Então, eu trouxe esses dois justamente para mostrar como eles são expressivos no território brasileiro. E eu trouxe também os dois principais solos mais férteis que a gente vai ter no Brasil, né? O Massapê, que tem uma coloração mais escura, quase preta, um pouco avermelhado, que vem do desgaste, da transformação da rocha, dos gneisses de tonalidade escura, né? Dos calcários, do filito, que justamente vai dar essa tonalidade. E é localizado no litoral nordestino e normalmente foi muito importante, né, na utilização da produção de cana-de-açúcar no período colonial e também ainda é bem utilizado. E o segundo solo que a gente tem é a terra roxa, que tem uma coloração mais avermelhada também, justamente por conta da magnetita e do óxido de ferro, né? O óxido de ferro, ele tem essa característica mais avermelhada. Tem origem de rochas basálticas, né, de derrames vulcânicos. Então, isso também é um indício de que no Brasil a gente já teve essa presença de material magmático. E é localizado na região sul, oeste de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás. E também é muito utilizada para agricultura, por conta dessa fertilidade que ele apresenta. E aí a gente entra talvez na parte mais importante de solo que a gente tem no Brasil, que é justamente a degradação e conservação do solo, né? São os processos que ajudam a evitar e os processos que intensificam essa degradação. Então a gente começa falando do empobrecimento do solo, né? Dessa degradação. E a gente tem alguns fatores, alguns processos que fazem com que esse solo seja empobrecido. O primeiro deles é o desmatamento, né? O desmatamento, ele vai retirar a cobertura vegetal do solo, então ele vai tirar uma proteção que as folhas, por exemplo, as copas das árvores exercem quando chove, por exemplo. Então, quando a gente tem uma floresta como a floresta amazônica, quando chove lá, as folhas, elas vão segurando essas gotas de água. Então, essa grande quantidade de vegetação vai evitar que a água da chuva bata diretamente no solo com uma velocidade alta. E isso vai evitar, ou vai pelo menos reduzir, o processo de erosão. Já quando a gente tira essa proteção, a gente está dando liberdade para a chuva cair diretamente no solo. Então, isso vai causar uma erosão muito forte, né? Então, vai empobrecer bastante o solo. A segunda o segundo processo que eu citei são as queimadas, né? Que além de expor o solo para erosão, assim como o desmatamento, também vai liberar gases prejudiciais à atmosfera e também vai causar a morte de micro-organismos que ajudam na manutenção nutricional do solo. Então, lembra lá, as bactérias, os fungos, as águas, que estão lá ajudando a manter esses nutrientes no solo. Quando a gente coloca fogo, a gente faz essa queimada, a gente vai estar matando esses organismos também. Então, a gente vai estar facilitando
vai estar induzindo esse solo à infertilidade por conta dessa ação. O terceiro desses processos é a compactação, né? A compactação pode ser causada tanto por máquinas agrícolas quanto pelo pisoteio de animais, né? Principalmente pelo gado, que é o mais comum. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter um solo normal que tá lá produzindo bonitinho, com porosidade, né? O que seria essa porosidade? Essa porosidade seriam espaços que permitem o desenvolvimento de raízes, a passagem de animais, de organismos que ajudam também nessa manutenção da fertilidade, dos nutrientes do solo. E aí a gente tem, né, a passagem de máquinas, que vai fazer essa compactação. E aí a gente vai fazer com que essa porosidade seja reduzida drasticamente. Então, isso vai afetar também na fertilidade do solo, na produção, em tudo. Aí a gente vai para processos que eu já havia citado na última aula, então eu não vou entrar em tanto detalhamento, né? Então, a lixiviação, que é a lavagem do solo superficial e de seus nutrientes. Então, pensa numa área exposta e pensa numa grande quantidade de chuvas passando ali. Então, essa chuva, ela vai começar a carregar junto com ela minerais que são importantes para nutrição do solo. Então, a lixiviação, ela vai causar essa lavagem mesmo desses nutrientes e vai causar a infertilidade do solo, ou pelo menos a redução dos nutrientes dele. A salinização, que seria a concentração de sais nos solos, então principalmente sódio e cloreto. Então vai ocorrer essa concentração mesmo. Ocorrem esse processo ele ocorre normalmente em áreas áridas e semiáridas, que é justamente onde a evaporação da água vai ser maior do que sua deposição. Então, tá saindo muita água e tá entrando pouca. Então, quando a água sai, ela deixa esses minerais. Então, o solo ele vai acumulando muitos sais vão acumulando ali e a água vai saindo. Então, a salinização também vai ser um grande problema para o solo. E esse processo ele pode ser intensificado pelas práticas de irrigação de forma incorreta, né? Então, a irrigação incorreta pode reduzir mais ainda, por exemplo, a quantidade de água ou acrescentar mais sais no solo. Aí a gente vai para a desertificação, né, que seria a degradação e o esgotamento do solo. Então, por exemplo, uma prática repetitiva de uma determinada cultura. Então, eu vou plantar trigo a minha vida toda naquele solo. Vai chegar uma hora que o solo ele não vai aguentar. Ele não vai ter é, reposição de nutrientes, ele só vai ter retirada. Então, esse solo se esgota e ele não produz mais. Então, é um grande problema também, né, para os solos. Ele pode ser causado por atividades antrópicas, né, justamente. Essa agricultura, pela agricultura mal realizada, pelo desmatamento também, queimadas. Então, vão existir muitos processos que a gente tem hoje que vão causar essa desertificação. E também são mais comuns em clima árido e semiárido e semiúmido. E por último, o último processo que vai causar esse empobrecimento do solo é a arenização, que eu não havia falado na última aula. Então, a arenização é a retirada da cobertura vegetal. Então, por exemplo, né, quando a gente tem a expansão de atividades agrícolas e da pecuária, a gente precisa fazer a retirada, por exemplo, de áreas de vegetação de grande porte, por exemplo, árvores. Então, a gente faz essa retirada e deixa esse solo exposto, deixa esse solo lá, né, vulnerável. E a salinização ela vai ocorrer em áreas que têm solos mais arenosos. Então, quando a gente tira essa vegetação, vai ocorrer justamente o acúmulo de sedimentos naquela região, por conta dessa retirada. E também vai ocorrer, né, um empobrecimento do solo e a exposição do solo à lavagem. Por exemplo, a lixiviação, nessa área vai poder acontecer a lixiviação e a erosão. Então, também é um grande problema.
E aí, né, a gente vai ter, obviamente, também, formas de preservar e corrigir esses solos, né? Então, é muito importante também essa parte, porque são propostas bem interessantes para prevenir mesmo esses processos de desgaste do solo, né? Eu falei algum deles na última aula também, então eu não vou falar tanto, né? Vou mais revisar. Então, primeiro a gente tem o terraceamento, que seriam essas escadarias, né, da foto, que é justamente para tentar reduzir a velocidade de escoamento da água superficial. Então, imagina um morro, onde ele tem gramínea, né, só grama, e uma grande intensidade de chuva. Essa água ela vai escoar muito rápido. E esse escoamento rápido, ele vai carregar com ele minerais, nutrientes do solo. Então, quando a gente faz essas escadarias, a gente reduz a velocidade da água e a gente reduz esse impacto da erosão, por exemplo. As curvas de nível, né, que seriam essas curvas de nível, literalmente, né, que parece que vai demarcando diferentes linhas do solo, que vai ajudar a conter o movimento também desses sedimentos, a rotação de culturas, que é justamente para tentar evitar o desgaste do solo. Então, quando a gente planta diferentes culturas em determinados períodos, numa mesma área, a gente vai distribuindo os nutrientes que vão ser consumidos. Então, a gente dá um tempo de descanso, de certa forma, para o solo se recuperar daquela cultura que estava ali antes. Então, é bem legal também essa proposta de rotação de culturas. E a prática da policultura, né, que seria, no caso, não plantar uma coisa só, né? Principalmente nas subsistências a gente tem isso, né, que são produções que não têm fins comerciais tão expressivos como as grandes empresas de agricultura. Então, por exemplo, você plantar uma diferentes vegetais num solo que você tem. Você está plantando diferentes culturas e você está contribuindo para que o solo não perca nutrientes e até ajudando ele a mantê-los. Aí a gente tem a adubação orgânica, né? Que são basicamente resíduos de origem animal e vegetal, né? Restos de alimentos, restos vegetais, de animais. Então você descarrega aquele adubo e permite ao solo que ele reutilize nutrientes dessas matérias. Então, você ajuda a nutrir o solo quando você utiliza dessa técnica. Aí a gente tem a calagem, que é a correção do pH do solo. Então, lembra que eu falei do latossolo, que é um solo mais ácido? Então, antes de utilizá-lo, é interessante, por exemplo, adicionar calcário, que é uma substância básica e que vai ajudar a corrigir o pH do solo, né? A calagem, ela é muito utilizada no cerrado, por exemplo, onde o solo, ele é muito ácido. Então, é justamente essa ideia, né, de corrigir e nutrir o solo, corrigir esse pH. E, por fim, o controle biológico de pragas, que não só na geografia é estudado, como principalmente na biologia, né? Então, a ideia do controle biológico de pragas é, por exemplo, substituir um- uma substância química que vai causar a morte dessas pragas, mas que também vai afetar a alimentação, que vai, de certa forma, né, impregnar essas produções, porque algo que mata uma praga não é algo tão benéfico, por exemplo, para o consumo. Então, quando você substitui essa substância e acrescenta naquela produção um outro, um inimigo natural dessa praga, você não está afetando a produção e você está eliminando essas pragas. Então, por exemplo, aqui na imagem tem a vespa, não lembro exatamente qual a espécie dela, mas ela bota seus ovos dentro desses ovinhos de largatos.
Então, antes mesmo que esses lagartos possam começar a se desenvolver, eles já morrem por conta dessa ação. Então, é uma prática bem assim, apresentada até no Enem, por conta dessa variação que a gente tem. Então é isso, essa aula. Qualquer dúvida é só procurar as monitorias. E é isso aí.